Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, na hora de fazer suas compras, vá direto a qualquer uma das lojas do Ara Super. Você vai encontrar qualidade, pontualidade, preço baixo e a melhor forma de pagamento, ok? O Araújo Mix também é uma empresa do mesmo grupo, por isso que oferece a você as mesmas vantagens, os mesmos produtos e claro, o melhor atendimento. Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado, ok? Olá, amigos, vou dar uma dica para você que quer comprar uma casa relativamente barata, uma casa boa, tá na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco. A rua principal é asfaltada e esta rua da casa é pavimentada em tijolo. Um local tranquilo, tá? Você precisa fazer o quê? Uma área aí nessa casa, frontal ou atrás, tá? A casa tem 2 quartos, você precisa murar, evidentemente, para ter mais segurança. E com pouco dinheiro você pode tranquilamente morar nesta casa ou, quem sabe, investir aí, né? Você compra agora e depois vende ganhando um pouquinho de dinheiro a mais. Ela custa R$40 mil, tá? Tá bem abaixo do mercado. Você pode dar entrada em um carro, motocicleta e pode pagar o resto em dinheiro, ok? Procure o Neto, certamente você vai fazer um bom negócio e começar o ano aí em um novo endereço. Não adianta dizer, não sei o quê, que a história do segundo distrito, na Vila Acre é violenta. A violência está em todo canto. Então, todo lugar, infelizmente, é violento. Lá não seria diferente. Então, tá aí, uma boa alternativa para você começar o ano, um novo endereço. O telefone é 9936-6441, está aparecendo na sua tela. Você liga para o Neto e faz um bom negócio ainda hoje, ok? Agora pode voltar para mim. Vamos conversar com o Janes Peteca. Em 2014 ele fundou a Associação dos Agentes Penitenciários, portanto é presidente fundador da associação, hoje chamada ASPEN. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Até o final do ano passado eu era agente penitenciário, agora não. Agora é policial penal. Policial penal. O que muda, afinal de contas, além da nomenclatura, o Janes? O que muda é praticamente mais trabalho para o agente penitenciário. Nós já tem vários anos que não tem concurso, desde a gestão passada, que não tem concurso. Você me falou em mais de 10 anos? Mais de 10 anos que não tem concurso público. O que muda? Muda o seguinte, que a Polícia Militar vai ter que sair de lá, do sistema penitenciário, que são mais ou menos 200 homens. E aí o que ocorre? Nós, agente penitenciário, vamos ter mais trabalho. Qual é o mais trabalho que a gente vai ter? Claro, os status de polícia penal é muito importante. Mas o que eu vejo que status tem que ser dinheiro, remuneração para o trabalhador. O que ocorre? A polícia, a gente vai ter que assumir agora as muralhas, a gente vai ter que assumir as guaritas. É humanamente impossível nós assumirmos isso, não por incapacidade nossa do policial penal, mas por falta de efetivo. E aí a gente já vinha brigando há muito tempo por falta de concurso público, que não tinha concurso público. E aí o governo protelou, o governo Tião Viana, nada de concurso público, e agora o Gladys também não tem perspectiva nenhuma de concurso público. O que mais me admira é essa situação que antes a direção, que era do sindicato, eles brigavam por concurso público. E quando tinha uma fuga, eles eram o primeiro por falta de déficit. E hoje a gente vê a incoerência do gestor. Mas ele agora está do outro lado do balcão? Mas do outro lado do balcão, uma coisa dessa não pode fazer isso não, porque o cara tem que ter origem. E a origem dele é policial penal. Você me falou no déficit. De lá para cá, em mais de 10 anos, alguns arranjaram outros empregos, saíram, outros morreram, enfim, mudaram de ramo, outra atividade. E o efetivo, aliás, a comunidade, digamos assim, dos apenados, o número de apenados aumentou e muito. Qual é o percentual de déficit dos agentes hoje? Aliás, de policiais. Para hoje, para ter um concurso público, tinha que ter uma média de mais ou menos 600 homens em todos os estados. Por quê? Nós vamos fazer um trabalho, de excelência, sabe? Mas não adianta fazer um trabalho de excelência se não tiver pessoas. Muniz, eu quero só te colocar uns dados aqui. A população carcerária do estado do Acre
é maior do que a população de Assis Brasil. São quase 8.000 presos. Isso é muito grande, sabe? Sem contar que o presídio cresceu. Sim. E hoje a gente vê, cresceu, e cresceu também os grupos também. Por exemplo, nós temos um monitoramento hoje que faz um trabalho de excelência. Temos vários grupos de intervenção também que faz outro trabalho de excelência. Então, isso vai tirando os agentes penitenciários. E sem contar que tem os agentes também que estão fora da escala de plantão. Por exemplo, eu estou fora da escala de plantão, mas estou fazendo trabalho administrativo, porque eu tenho que fazer 2 cirurgias do joelho e da coluna. E aí eu não tenho condição. Tenho um laudo, eu não tenho condição de estar lá dentro. Mas o meu querer era estar dentro da penitenciária, mas não posso por causa dessas dificuldades que a gente tem. E aí, sem contar que tem muita gente penitenciária afastado, estão doentes, estão adoecendo, muitos já se aposentaram, porque não aguentam mesmo a situação, pessoas novas que estão se aposentando. Então, quero dizer aqui para o governo do estado do Acre, dê uma olhada para o sistema penitenciário do Acre, porque isso está uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir lá. Por exemplo, agora fugiu 26 presos. Quer dizer que será que é responsabilidade do agente estar lá dentro? De maneira alguma. Não é de responsabilidade do agente. É responsabilidade exclusivamente do Estado, porque não se faz concurso público. Se você faz concurso público, você vai ter uma polícia penal mais forte, mais fortalecida e para combater o crime lá dentro. Porque a gente vai sair dentro da penitenciária e vamos procurar bandido também. Mas como é que a gente vai procurar bandido se a gente não tem nem a capacidade de um concurso público? Um dia após a fuga, né, dos 26, eu até fiz umas notinhas na coluna de hoje do jornal O Rio Branco e do portal riobranco.net, a direção do IAPEM foi pressionada com 2 notas. Uma da Associação dos Magistrados do Acre e outra da Associação dos Policiais Penais. É muita pressão para cima deles. Os magistrados, só reforçando o que você está falando, responsabilizam o Estado por tudo que está acontecendo. Mas, na sua opinião, não era hora de buscar unidade ao invés de estar com essa guerrinha de notas? O que eu penso? Eles construíram inimizade. Qual foi a direção? Quando você assume um presídio, um cargo de direção, você tem que trazer para o seu lado a OAB, os advogados, a vara de execuções penais, você tem que ouvir, porque eles têm muito mais experiência. Foi o que aconteceu. Eles mesmos começaram a ter choque. Isso não pode. Desde o ano passado, com a ex-juíza da vara de execuções penais, a doutora Luna Campos, houve alguns atritos, né? Por exemplo, quando eu assumi a associação, a gente tinha uma situação que o agente ele pensava o seguinte: não, que todo mundo tem que ser inimigo. Não é inimigo, não. Familiar de preso não é inimigo do agente, a imprensa não é inimigo do agente, a OAB não é inimigo, a justiça não é inimigo do agente penitenciário, hoje policial penal. Então você tem que agregar, sabe? O que ocorreu? Eles mesmos começaram a detonar mesmo a justiça. Quero dizer bem claro que nós, policial penal, nós não somos dono da justiça. Nós não somos dono da justiça. E aí você tem que agregar, não desagregar. Então fizeram isso, não sei por quais motivos. Sabe? O Lucas, ele não disse abertamente, mas deixou transparecer o seguinte, que a justiça, representada pela vara de execuções penais, estaria a defender regalias demais para os presos. A juíza, à época, a doutora Luna Campos, defendia dizendo que os presos têm também seus direitos e que precisam ser resguardados. Qual é a sua opinião sobre isso? A vara de execuções penais é um papel super importante dentro do sistema penitenciário. E aí essa briga não leva a lugar nenhum. O que tinha que acontecer? As pessoas têm que sentarmos, conversarmos e discutir a problemática do sistema penitenciário. E o que foi que aconteceu? Minha opinião, é o que faltou diálogo, sabe? Porque assim, a gente tem que ter um pouco de humildade. O que está faltando nos governos, a gente aceitar. Por exemplo, quando o Tião Viana, quando teve aquela matança, eu estava lá dentro. Aí o Tião Viana pegou, foi na televisão, falou, e saiu em todos os jornais, dizendo que foi 2 agentes penitenciários, foi agente penitenciário sem saber de nada, sabe? Mal assessorado. E aí foi confirmado que os agentes não foram os agentes que fez aquela fuga toda, sabe? Então, o que ocorre? O preso ele tem o direito, sim. Ele tem os direitos deles. E aí, a gente tem que preservar o direito do preso.
por exemplo, a gente tem feito um trabalho super importante dentro da penitenciária quando eu estava lá. Preso tem que ter o seu direito. Ele só acabou, que está lá, o preso, ele está resguardado pela justiça. E eu não sou da lei, sabe? Por exemplo, a gente tem que levar o preso fazer um parlatório, tem que levar ao médico, tem que levar para o velório. Todo o direito ele tem, você tem que fazer. Mas, enfim, o que eu acho que a gente precisa um pouco mais de... O que está faltando nessa administração do sistema penitenciário é humildade, sabe? Porque o sistema penitenciário, a qualquer momento, ele pode explodir. O que pode acontecer também? Com essas fugas, que o preso é muito inteligente. O preso está lá dentro, ele está resguardado, ele é muito inteligente. Ele sabe tudo que está passando lá fora. Na hora que ele está sabendo que sai a PM, ele sabe que está vulnerável o sistema. E aí o que ocorre? Existe a briga de duas facções, a do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que pode acontecer? Eles estão brigando, porque tem um prédio lá que é separado através de muros, que fica uma facção A e a facção B. Veja bem, facilitou essa fuga saiu 26 presos, já pensou? Desses 26 presos, o que ocorreu? Se esses caras pegam a guarnição de plantão, que estava numa média de 11 pessoas para cuidar de 1.000 presos, pegasse e entrasse para o outro pavilhão e matasse os presos. Você Olha acha a coisa errada que ia acontecer? Você acha que tem alguma ligação dessa fuga aqui com a fuga lá no Uruguai? Ou no Paraguai, digo, ou foi uma coincidência? O preso, ele é muito inteligente. Por exemplo, ele às vezes ele não liga, ele se comunica entre si. E eu fui o primeiro a dar uma entrevista no jornal local, me perguntaram sobre essa mesma pergunta que você fez. E eu tenho toda a certeza que tem sim a ver. Porque o preso, ele é muito obediente à facção. E aí é muita coincidência fugir 79 presos do Paraguai e aqui na segunda-feira à noite, na segunda-feira na madrugada, fugir esses 26 presos e de alta periculosidade. E o que ocorre também, vale ressaltar também, que a direção do IAPEM, ela liberou o culto. Claro que eu não sou contra culto dentro do sistema penitenciário, mas ela liberou, por questão pessoal, liberou 3 dias de culto, começando 7 horas da noite. E foi de lá onde veio a fuga, né? De onde surgiu a fuga. Isso, o pavilhão L, de 7 horas da noite até 10 horas da noite, todos os dias. E aí, nós, com a redução muito pouco de agente penitenciário, o que ocorre? Se faltasse naquele momento, e o cara lá estava louvando, e os caras quebrando a parede. Sabe? Então, erro primário. Não se pode, de maneira alguma, dentro de um presídio, acontecer isso. Claro que tem as suas visitas, tem um padre que vai lá, tem os pastores que vão lá, mas culto liberado no banho de sol, deixando 300 presos, tudo liberado numa noite. Isso é absurdo, isso não se pode acontecer. Acho que foi uma falha. Falha grosseira. Lá no presídio do Paraguai, toda a direção está presa. Você acha que há possibilidade de envolvimento também dos dirigentes aqui? Ou não tem nada a ver? Eu vejo que não tem nada a ver. Eu sou de acordo que você pune o trabalhador. Mas quando tem a estrutura, quando o capim está baixo, capim alto, a guarita ela é ruim para tirar lá, não tem agente penitenciário, como é que você vai punir um trabalhador que não tem... Mas eles tiveram muita liberdade, né? Primeiro para confeccionar, para produzir, então, improvisar os cordões usando os lençóis, as terezas, né? Assim, o que ocorre? À noite, a penitenciária não dorme, quando a maioria da população está dormindo, mas a gente penitenciário toma acordado cuidando deles lá. E aí a redução de agente, ocorre essa situação. O que ocorreu naquele momento? Os agentes tinham, na média, uns 8 agentes, 10 agentes penitenciários de plantão, para cuidar do pavilhão G, H, I, L e J. Aí já é um equívoco. É um equívoco porque, por exemplo, o pavilhão L é só para ilustrar aqui para a sociedade, é tipo aqui, você tem um pavilhão aqui com 200 presos, aí mais outro aqui mais 200, outro aqui mais 200, e o pavilhão é o último, perto da muralha. Perto da muralha. Então, o que ocorre? E humanamente o policial penal, ele vê o que está acontecendo, porque nesse pavilhão L tem uma média de 300 presos. Com esses 300 presos que estão lá, veja bem, se tiver 2 agentes no pavilhão, porque você não fica, o policial penal, ele não fica 24 horas acordado, não, porque não tem condição. Eu, muitas vezes, Muniz, quando eu estava lá, tirando plantão no L, fiquei sozinho no pavilhão L, porque nós não tínhamos servidor.
Então ficava sozinho no pavilhão, que era uma falta de respeito que tinha. E a gente vem sempre cobrando isso. E o que eu vejo é o que está faltando também a comunicação do diretor-presidente. Acho que tem medo de chegar para o Rocha, para o governador e dizer, é isso que está acontecendo. Isso. Você acha que ele precisa abrir o jogo? Precisa abrir o jogo, entendeu? Então não adianta culpar as pessoas sem não ter prova nenhuma, entendeu? Só para falácias. A gente tem que ter provas. Se não tiver provas, não adianta, sabe? O deputado Roberto Duarte, aqui na outra bancada do Bom Dia, na segunda-feira, defendeu a seguinte ideia, do próprio governador pedir a intervenção federal nessa questão específica, não é a intervenção federal no Estado, mas na segurança. E a mãe do governador não gostou, até chamou o deputado de palhaço, mas na verdade o deputado não chegou a defender a intervenção, ele deu uma sugestão ao governador. Você acha que intervenção nesse momento seria a solução? Rapaz, isso aí para a gente estar falando é muito primitivo, é muito precipitado. A intervenção ela é importante, mas aí o governo não quer porque ele sabe que a segurança está céfala, sem cabeça. Então ele não quer dar o braço a torcer. Era igual que o governo que está aí, ele pedia no passado, ele pedia intervenção. Isso é muito engraçado. E agora eles não querem a intervenção. Eu acho, porque nós temos muita fronteira, Muniz. É umas coisas assim, por exemplo, a fronteira é quase 1.500 de fronteira com Bolívia e Peru. Isso agrava a situação, né? Agrava, sabe? O problema da violência no estado do Acre não vai acabar agora. Os caras estão bem armados, não vai acabar. O que acaba com a violência? É uma política a longo prazo. Qual é a política a longo prazo? Educação, emprego e geração de emprego. Porque, por exemplo, na hora que o cara está lá, o preso, sai de dentro da penitenciária, ele sai sem nada. Ele não arruma emprego nenhum. Mas na hora que o governo diz assim, não, vou gerar emprego, vou gerar toda a situação da educação de qualidade, porque não adianta você fazer milhões de colégios militares. Mas essa gama de alunos que vão sair, vão para onde? Sem emprego nenhum. Então, o que tem que acontecer? As pessoas têm que ser honestas. Não, tem que ser honesto e dizer, não tem condição de acabar agora, mas a gente vai investir na educação, a gente vai dar emprego para essas pessoas. E aí depois, meu irmão, eu sou de acordo com passar sal, matar, porque não tem jeito, meu irmão. Porque o que aconteceu com o meu primo ontem à noite? Mataram o meu primo. E o cara que matou meu primo já tinha matado a mulher dele com 20 facadas. Tu acha que deveria estar preso. Deveria estar preso. Mas um cidadão desse tem capacidade de estar solto? Claro que não. Meu amigo, tem que passar sal. Aliás, só para encerrar, foi um final de semana muito negativo para a segurança pública do Acre. A começar na manhã de sábado, uma tremenda barbeiragem de quem cuida do avião, o Arpia 1, o helicóptero, e do motorista do caminhão, furgão. Danificaram o avião. Aquilo ali vai ser um prejuízo e não sei até... Não tem seguro. Não tem seguro. Uma tremenda barbeiragem. No mesmo dia à noite, houve aquela matança, aquela chacina na Transacriana. E no dia seguinte, na madrugada de segunda-feira, a fuga em massa. Complicada. E falta titularidade, né? Não estava o governador, não estava o vice-governador, o secretário de segurança e nem o comandante da PM. Os presos, como você falou, estão muito bem informados. Está faltando, sabe o quê? Obrigado. Responsabilidade pelo Estado. Está faltando isso. Isso a população ela vai cobrar. O programa fica por aqui. Volta amanhã, se Deus quiser. Amanhã é feriado estadual, mas tem programação normal aqui na sua TV Rio Branco. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.